Olá, começa agora o Em Pauta. Neste programa nós vamos tratar sobre a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0. Está conosco o professor Fabiano Lima Nunes, que é professor do curso de Engenharia da Produção, e o professor Fábio Antônio Sartori Piran, que é professor das Engenharias da Fevale. Muito obrigado por vir participar do programa. Para começar então o nosso debate, o que é a quarta revolução industrial ou indústria 4.0? Bom, para a gente começar a falar da indústria 4.0 é interessante a gente voltar um pouquinho no tempo e entender o que foram as outras revoluções industriais, né? A primeira, a segunda e a terceira. A primeira revolução industrial ela aconteceu por volta de 1800, um pouquinho antes, e ela foi propiciada pelo desenvolvimento da máquina a vapor, né? Ou da estabilização da combustão interna da máquina a vapor, feita por James Watt, aconteceu na Inglaterra. E naquele momento isso foi muito importante porque a máquina a vapor ela ajudou a substituir a utilização da força animal e força humana por força mecânica, né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu gerar força mecânica, né, a vida das pessoas melhorou e a gente começou a colocar esse motor, né, em barcos, em trens, a gente tirou os cavalos e colocou o motor e aí a gente desenvolveu o automóvel, né? Então a gente começou a potencializar o transporte e aí colocou também esse motor e essa força mecânica nas fábricas e começou a produção. Na segunda revolução industrial, que aconteceu por volta de 1900, um pouquinho depois, ela foi uma junção aí de alguns desenvolvimentos tecnológicos, como por exemplo a energia elétrica, que de alguma forma também a energia elétrica gera força, né? E também a produção em massa, que foi desenvolvida pela Ford, onde ela possibilitou a produção em grande escala dos produtos e aí popularizou, massificou, digamos, o consumo no mundo, ou pelo menos foi o primeiro momento de massificação que a gente teve de produção e de consumo. A terceira, ela aconteceu por volta de 1970, eu acho que a gente vive ainda alguns aspectos em relação à terceira revolução industrial, que foi a introdução da automação nas fábricas, no processo produtivo, e nesse momento também a ideia era substituir a força humana, dessa vez, por força mecânica, e ela trouxe alguns movimentos de tecnologia, né? Informação, né? Isso. Entra o primeiro conceito de TIC na indústria começa nessa época também, né? Isso. E aí a gente vive agora, o que se diz de quarta revolução industrial, então, passando por essa terceira, a gente vive a quarta, que ela é uma convergência de várias tecnologias diferentes e ela seria mais uma revolução talvez mais digital do que industrial, né? Onde a gente está digitalizando as coisas, né? A gente está transformando os produtos físicos, ou muitos produtos físicos, arranjos físicos em bits, a gente está colocando eles para dentro do computador, né? E com isso facilita a replicação dos produtos, a venda dos produtos, baixo custo dos produtos. Um exemplo disso é o livro, que é um exemplo fácil de entender, né? Para produzir um livro físico hoje precisa de celulose que vem da árvore, precisa produzir papel, precisa de uma fábrica, precisa de equipamentos, precisa de pessoas, precisa de tinta, passa por um processo logístico, chega na livraria, depois a gente vai lá e compra o nosso livro físico, né? Se vender 1 milhão de livros, tem que produzir 1 milhão de livros, né? Já um e-book não tem todo esse processo, não precisa de papel, não precisa de tinta, não precisa de fábrica, né? Tem alguém que escreve, tem um processo de venda, né? E para vender 1 milhão de e-books basta replicar 1 milhão de vezes o mesmo arquivo, né? Então isso torna o custo marginal, que seria o custo de produção do segundo produto, do terceiro produto, do milésimo produto, praticamente zero. Então isso tende a facilitar o acesso dos produtos para as pessoas, barateando, né? Diminuindo o custo desses produtos. Professores, segundo uma entrevista que eu li do Klaus Schwab, que é um dos criadores do Fórum Social, Fórum Econômico, né, de Davos, ele comenta que a quarta revolução, né, ela traz uma perspectiva na história da humanidade que nunca houve, né, que é muito promissor, mas ao mesmo tempo muito perigoso, né. Quais são as potencialidades e os riscos que a quarta revolução industrial traz para nós todos, né? É que nós vamos pegar num contexto assim, né, Leti? Da primeira para a segunda o grande mote foi a produtividade. Nós temos um momento artesão antes do processo
da primeira revolução da máquina a vapor, como o Fábio comentou, e depois para um momento fordista, onde o consumo precisava ser incentivado, até porque onde saiu isso tudo foi nos Estados Unidos, um time ganhador da Primeira Guerra, então estava, né, normalmente quando tu ganha uma guerra, tu tem movimentação de consumo. Então teve esse momento ali para aumentar a produtividade, para conseguir atender as demandas de mercado. Já na terceira, já é um outro momento, porque assim, a gente já passou pela Segunda Guerra, né, e tem um movimento japonês muito forte, e entra junto num momento de crise de petróleo nos anos 70, quer dizer, um pouquinho antes o Japão já vinha se organizando em lotes menores, em processos menores, mais confiáveis, e já deixa de focar em produtividade, começa a focar em qualidade em lotes menores de consumo, porque o mercado não era consumidor. Então, se a gente analisar, sempre tem um contexto de aumentar a produtividade e aumentar o mercado. A 4.0, e aí eu concordo com o Fábio, assim, a gente não vê que isso é uma revolução industrial, isso é muito maior que isso. Né? O Schwab é um cara que estuda muito isso, ele é o primeiro livro em português, é esse cara que traz, quer dizer, mas ao mesmo tempo, quando você sai de um cenário, né, que é digital, ele é baseado em recursos que só vem com base da terceira revolução. O problema é que você começa a ter pessoas, menos pessoas num processo operacional. Eu não vou ter mais um cara, por exemplo, como a gente tem muito aqui no Vale dos Sinos, que vai modelar um calçado. Hoje, a Adidas já tem hoje plantas que fazem calçados em 3D, né, onde eu posso colocar a planta em qualquer lugar do mundo. Isso muda o cenário econômico desse processo, porque eu saio, normalmente, com o grande mote mundial. As grandes nações, elas não fabricam as coisas, elas desenvolvem as coisas. Né? Eu brinco muito com a meninada, assim, o país rico concebe automóveis, o país pobre monta automóveis. Então tem um momento que nós aqui montamos as coisas, como um país em desenvolvimento, eternamente em desenvolvimento. Né? Agora, quando eu tenho um centro de inteligência desenvolvendo novas tecnologias e novas metodologias, eu posso colocar em qualquer lugar. Eu não preciso mais ter um Brasil com mão de obra não tão barata, uma China, como se houve esse fomento muito forte dos anos 90 para cá. Eu vou colocar no lugar que eu quero, porque a fábrica vai deixar de ter mão de obra. Agora começa a ter, como os japoneses falam, a mente de obra. Hoje, onde você começa a usar o seu trabalho intelectual no processo. Então, o que você pode ter como risco é um número gigantesco de diminuição de pós-trabalho. Isso já ocorreu na terceira revolução, né, onde a gente pega cases coreanos, os caras tinham lá 1.200 pós-trabalho e passaram a 100 numa planta só. E os caras hoje têm a maior planta de automóveis do planeta. A cada 10 segundos cai um carro. Então, esse é o grande risco, você diminui drasticamente a força de trabalho. E isso traz junto uma discussão que entendemos que é a primeira vez que ela vem mais forte à tona, e o Klaus Schwab traz isso, que na primeira revolução industrial ficou muito claro, é substituir força animal, força humana por força mecânica. Na segunda revolução industrial, vai mais ou menos por esse lado também, aumentar a produtividade usando força mecânica. A terceira revolução industrial, ela já tenta mudar um pouquinho esse processo, porque a gente tem inserção de computadores na fábrica e no processo produtivo, mas os computadores acabaram trazendo mais emprego do que propriamente desemprego. Só que o que se entende? Pela primeira vez, a gente tem uma revolução industrial que ela não objetiva principalmente substituir a força humana ou por força mecânica. Agora também tem tecnologias que objetivam substituir a cognição, né, como inteligência artificial, por exemplo. E isso a gente não sabe qual é o efeito ainda. Né? Nas outras revoluções, a gente talvez sofreu um pouquinho no início. Né? Na primeira revolução industrial, teve alguns movimentos, por exemplo, o movimento luvista, que eram pessoas que pensavam que, poxa, a máquina a vapor vai tirar os nossos empregos, então vamos sabotar as máquinas a vapores. Né? E aí sabotavam as fábricas. Só que a primeira revolução industrial criou muito mais emprego do que desemprego. O mundo tinha praticamente 2 bilhões de pessoas até 1800, hoje tem 7,5 bilhões de pessoas. Então tem muito mais pessoas no mundo, a vida ficou melhor, a gente conseguiu ter mais gente, né, no mundo. Maior expectativa de vida, tudo. A expectativa de vida, disso, tudo melhorou. Na segunda revolução industrial, poxa, as pessoas conseguiram começar a se transportar, conhecer outros lugares, produzir em massa, né? E aí puxa o desenvolvimento econômico também, produzir em escala, e isso gerou muito mais emprego, então mudou a forma porque as pessoas trabalhavam, mas gerou muito mais emprego. E aí quando veio na década de 70 a automação, principalmente quando a gente fala dos computadores, no primeiro momento se pensou, poxa vida,
vai gerar desemprego, né? Então, preciso contabilidade, tem 10, 15 contadores fazendo apontamento manual, um contador faz apontamento no computador e elimina outros 14 ou outros 9 contadores, né? Mas a gente percebeu ao longo do tempo que o computador criou mais emprego do que desemprego, a gente não vive sem ele, né? Mas agora a gente vive um processo de convergência de tecnologias. Eu acho que, como nunca na história da humanidade, a gente desenvolveu tanta tecnologia, acho que é singular esse momento em relação ao desenvolvimento tecnológico, só que a gente agora está percebendo tecnologias que estão inseridas na quarta revolução industrial, que elas objetivam não só substituir a força humana, mas elas também substituem a cognição, que a cognição sempre foi o grande diferencial da humanidade, né? E aí a gente precisa entender o que isso vai proporcionar, o que isso vai gerar de impacto social, impacto econômico, né? Então acho que a gente precisa entender um pouquinho esse movimento e ver o que vem pela frente. Professores, e o Brasil, como é que se insere neste cenário todo? Porque o professor Fabiano falou em relação aos países mais desenvolvidos, né, que desenvolvem, né, e os países em desenvolvimento acabam produzindo. Nós estamos numa política que está precarizando a educação, né? E aí num cenário que os postos de trabalho tendem a diminuir. Então, quer dizer, não estamos avançando em questão a nos tornar desenvolvidos, né, com a educação, mas e ao mesmo tempo apostando num cenário que é de uma outra época. Eu acredito assim, cara. Se a gente analisar o contexto do Brasil, a educação é extremamente importante, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho a mais. Se a gente analisar a indústria brasileira hoje, alguns ainda estão na segunda revolução industrial, muito poucos na terceira, mas muito poucos mesmo, assim, né? A distância, assim, se você vai pegar assim, o Brasil no ranking de robôs, nós estamos em 80º alguma coisa. Portugal tem mais robô que a gente. Isso que a atividade industrial em Portugal, ela chega a ser 12 vezes maior que o Brasil. Então, ou seja, a gente está muito atrás nesse ponto. O conceito de educação, eu vou pegar o exemplo dos coreanos, né, que os caras são os grandes, os caras que mais aprimoraram a terceira revolução industrial. Os caras eram, em 30 anos atrás, era um país muito pobre e muitos analfabetos. Um pouco mais, 40. Os caras mudaram, fizeram uma política industrial lá no final dos anos 60, dizendo assim, temos que desenvolver produtos, tem que ser primeiro, segundo no mundo, e eu vou ter que fazer um contexto de educação. Então os caras pegaram assim, aqui eu e o Fábio queremos fazer um mestrado, doutorado, os caras, onde tu quer ir? Vai para Harvard, vai para Oxford, vai para as universidades de ponta no mundo. Só que eles fizeram isso e perceberam que não adianta mandar esses caras para as melhores universidades do mundo. Quando eles voltar, o que eles vão ter de massa? Nada. Então eles investiram muito na educação básica. Hoje a gente está no contexto educacional no país, o que a gente faz? A gente investe investe muito pouco, né, na universidade, na pesquisa então agora praticamente quase nada, mas a nossa educação de base, ela é muito ruim. Então começa por aqui. A educação de base ela vai fomentar adultos que consigam ter, porque a 4.0 ela trabalha muito tecnologia. Só que não adianta a tecnologia é meio. Se você desenvolve só o meio, você vai ficar sem a base e não sustenta uma operação. É o que a gente vê lá fora, por exemplo, a Alemanha está puxando isso e os Estados Unidos, como chama manufatura digital ou manufatura avançada, dependendo da região. Os caras têm um sistema educacional muito robusto, cara. Nós não temos, né? E uma cultura diferenciada. Porque a nossa cultura industrial aqui, qual é que é? É o povo ainda trabalhar com a mão. Não tem essa coisa, não temos máquinas acompanhando o processo produtivo, são muito poucos. Né? Pega conceitos logísticos, por exemplo, que logística desde os anos 70 já tem sistemas autônomos de transporte, de operações. E nós não temos isso no Brasil ainda. E por isso é muito caro. Então, esse gap brasileiro, ainda em convergência com um problema estrutural. A infraestrutura nossa é muito ruim. A nossa internet, né? Eu brinco muito assim, você sai de Porto Alegre até Novo Hamburgo, né? Se você vem de carona ouvindo alguém no celular, 4 pontos você vai perder o sinal. E a gente está numa região metropolitana do 5º ou 6º estado do PIB brasileiro. Então, essa infraestrutura vai deixar a desejar para a evolução desses conceitos da indústria 4.0. Então, a gente tem um gap muito grande em cima de infraestrutura e da educação para suportar isso depois. Exatamente. Porque quando se fala em indústria 4.0, né, que muito se fala e pouco se faz, né, ainda, temos
mundiais, acho que nós estamos atrasados nesse ponto, como o Fabiano comentou. O que puxa é o desenvolvimento tecnológico. Mas quem desenvolve tecnologia? São profissionais muito especializados, super especializados. Como é que tu forma profissionais muito especializados e super especializados? Tendo uma educação muito forte, ela começa na base. Então, no Brasil a gente usa muito tecnologia, não usa muito, mas usa mais do que desenvolve. A gente precisaria, para avançar, nesse sentido, desenvolver mais tecnologia. E quem desenvolve tecnologia são profissionais com especialização, né? E que vêm com uma base educacional muito mais forte, né? E, na verdade, a educação, além de ela ser o principal pilar para desenvolvimento tecnológico, ela é o principal pilar para o desenvolvimento econômico, porque esses dois conceitos estão bastante ligados, né? Então, acho que para a gente conseguir, de repente, navegar numa boa onda da Revolução Industrial, já teria que ter feito um trabalho de base mais forte, ou começar o quanto antes, né? Porque tem que se começar em algum momento, começar o quanto antes. Pois é, professores, mas aí a questão, assim, voltando, né, ao Brasil, assim, eu vejo que apostamos muito em commodities, né, e a indústria cada vez tem perdido mais espaço no PIB. Então, eu quero ver com vocês, assim, isso é a falta do incentivo do governo ou é uma falta de vontade de investimento da indústria, do empresariado? Mas isso eu vou pedir para vocês responderem depois do nosso intervalo, tá? Perfeito. O Em Pauta volta em breve. Voltamos com Em Pauta, hoje falando sobre a quarta revolução industrial. Professores, então no finalzinho do último bloco eu perguntei se, né, o Brasil investe muito em commodities, mas a indústria está perdendo espaço, e aí é o governo que não investe ou são os empresários que não estão apostando no futuro e no crescimento do país e no desenvolvimento e na modernidade, melhor dizendo? Nesse ponto, assim, Alex, eu acho que são os dois, tá? Tanto os empresários que não investem, quanto o governo também que deixa a desejar nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente tem que voltar um pouquinho ao passado. Se nós pegarmos, assim, quem é que fomentou a indústria no Brasil? A indústria automotiva, que é uma que movimenta, principalmente nós, a área de produção, é que traz muitas soluções novas, foi desenvolvido pelo governo Kubitschek. Ou seja, o governo fomentou a vinda de empresas transacionais, multinacionais, para fazer a indústria automotiva no Brasil. A indústria petrolífera no Brasil, quem fez? Governo militar. Indústria de energia, governo militar. Então pega um país como os Estados Unidos, que ainda é a maior potência mundial, né? Está ali com a China brigando, mas ainda tem esse título. Quem começou a fazer isso? Bom, petróleo, iniciativa privada. Automotivo, Ford, empresário. Né? Então teve ali Ford, Rockefeller, teve um movimento de empresários lá em 1900 e um pouquinho, que começaram a desenvolver a indústria de forma robusta dentro dos Estados Unidos. Então não teve posição de governo na história. Aqui a gente ainda espera muita coisa o governo fazer. Então, obviamente, onde a gente começou aqui, né? A gente começou desde o início dando espelhos e levando terra, levando ouro. Ou seja, nós temos um conceito extrativista. E o conceito extrativista não bate com a indústria. É uma cultura, então, que não... É uma cultura impregnada nossa como sociedade. Você pega assim, o maior minerador do mundo está onde? Está no Brasil. Agora, você pega assim, ó, onde é que desenvolve tecnologia? Não é no Brasil. A gente tem base tecnológica, tem pessoas competentes, apesar dos pesares de falta de investimento, a gente tem isso. O problema é que as grandes corporações de tecnologia não estão aqui. Então, professor, pelo que o senhor está falando, falta um projeto de país. O senhor falou dois países aqui, a China e Coreia, que, né, estavam em desvantagem. Exatamente. E com o projeto chegaram onde estão. Né? Pra você ter uma ideia, a política industrial no Brasil, ela foi feita nos governos militares e depois no governo Lula. E não foram adiante. Eu vou trazer de novo o cenário coreano. Os caras fizeram em 1960, também por um ditador, e essa política, ela vale até hoje na Coreia do Sul. E os caras só crescem. É uma 12ª, 11ª economia do mundo. Ah, mas para o Brasil é a 8ª economia do mundo. Perfeito. Só que mas IDH, é uma riqueza mais homogênea. No Brasil, enquanto isso, é muito concentrado. IDH, os caras estão anos-luz na sua frente. Ranking de educação dos caras nem tem comparação.
né? Nós somos o 84º, se eu não me engano, os caras são 7º. Então, é um contexto de povo, um contexto cultural isso. A gente vai pegar, assim, principalmente no cenário da produção, às vezes, tirando a indústria 4.0, que vem dos alemães, que também tem uma cultura robusta, de impacto em conhecimento muito forte, você vai pegar a Ásia com a Coreia, com o Japão e a Coreia, muito forte nisso. Também são culturas de disciplina, de foco. Então, isso a gente não tem ainda. Querendo ou não, também nós somos um país novo, né? São 500 e alguns anos. Você vai pegar uma discussão sobre o Japão, 5.000 anos os caras estão lá. Eles guerreiam há 5.000 anos. Então, esse elemento a gente precisa desenvolver como sociedade. A gente ainda espera tudo de uma maneira paternalista. Antes era a coroa, né? Depois a república, agora os presidentes, depois que abriu a democracia. Pensando assim, então, professor Fabiano, quais políticas públicas seriam necessárias, pensando assim, num contexto maior, para que o país se desenvolvesse e engrenasse diante desse novo cenário? Bom, porque somos a eterna promessa do país do futuro. O futuro nunca chega. Nunca chega. O futuro é sempre amanhã, né? Bom, primeiro, trazendo para o contexto da Revolução Industrial, que é um movimento novo, e tudo que é novo a gente precisa compreender bem antes de aplicar, né? E como a gente pode compreender melhor a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, esse monte de tecnologia que compõe a quarta Revolução Industrial é através da pesquisa, tá? Só que, como o Fabiano comentou, quem fomenta a pesquisa pode ser através do governo, mas não precisa ser somente através do governo. Pode existir e deve existir uma fomentação maior e maiores investimentos em pesquisa, mas também pode existir uma fomentação, uma aproximação maior de quem faz pesquisa com a própria indústria, ou fazer pesquisa para a própria indústria, como a gente também vê em outros países, né? Normalmente as pesquisas elas são financiadas não somente pelo governo, às vezes até menos pelo governo, e mais pelas próprias empresas. Os pesquisadores estão lá nas empresas, trazendo pesquisa aplicada, e principalmente com o exemplo da Coreia, a gente teve a oportunidade de conversar com um pesquisador coreano sobre isso, e ele é da Universidade de Ulsan, na Coreia, e ele pesquisa dentro da Hyundai, que é uma indústria que está trazendo esses conceitos da indústria 4.0, vem aplicando esses conceitos, e ele está dentro da indústria, fazendo pesquisa para a indústria, e aí a universidade é da indústria, então a gente consegue verificar que a gente tem uma estrutura diferente, né? O valor que se dá para a pesquisa, que também se dá para a educação, ela é totalmente diferente. E claro que o tripé governo, sociedade, universidade, ou governo, indústria, universidade, ele é muito importante, mas carece também de uma aproximação maior da universidade com as indústrias para fazer a pesquisa aplicada e para trazer melhor esse conhecimento da indústria 4.0 para a compreensão geral, né? Porque senão a gente vai ficar aplicando coisas de formas locais. Coloca um robô lá, automatiza uma linha ali, mas a indústria 4.0 é muito mais do que isso. É mais do que isso. O professor Joe, né, que esteve conosco aqui em 2015, acho que foi, né? Ele jurava de pé junto que ele tinha 3.0. Eles não entram nessa celeuma ainda de tem 4.0. E os caras fizeram uma revolução absurda em termos do segmento automotivo, e não só isso, né? Pegando coisas que já existiam há muito tempo, que o coreano tem muito isso, é muito forte, né? Na engenharia imitativa, que eles chamam, né? Que pegar conceitos que já existem e aplicar isso em novas soluções. Que isso é um conceito muito ligado à inovação, né? E aí você vai ver lá o professor Jota na universidade, como o Fábio comentou, de Ulsan, que é da Hyundai, ou seja, a Hyundai está investindo na pesquisa dela mesma. A gente tem colegas lá, o professor Maldaner, que foi fazer um doutorado na Coreia do Sul, chegou lá, modificou o cenário final do doutorado dele porque a Samsung pediu uma nova pesquisa. Então, 88% dos doutores coreanos estão dentro da indústria. Aqui é o contrário, entendeu? Está dentro das universidades. Então, tem um distanciamento muito grande, e eu não vejo que uma política pública vai resolver isso. Eu acho que é uma política social que vai resolver isso. Onde você vai ter o empresariado, né, a força de trabalho, e o governo aliado juntos, cara. E o governo vai financiar a pesquisa, mas o empresariado tem que fazer isso também. Porque não tem, o que a gente vive hoje? Extrativismo. Extrativismo você não precisa inventar pesquisa. Embora a gente vai pegar assim, o pessoal da Embrapa, é um belo de um cenário de pesquisa no Brasil. Fomentado por quê? Para onde? Por commodity. Eu tenho que fortalecer a agricultura, tenho que fortalecer a pecuária, que é o que eu vendo lá fora. Agora, quando eu começo a vender tecnologia, o que muda o cenário econômico? Eu começo a agregar valor no processo. Pois é, professor, aí assim, pegando, né, a questão da política pública, se tem muita isenção fiscal no Brasil e sem nenhuma contrapartida,
Não seria uma forma de negociação também, assim, bom, há isenção fiscal, mas há que fomentar a pesquisa, há que fomentar novas tecnologias, novos produtos? Sem dúvida, mas de novo, assim, Alex, quando eu fico só preocupado com a política pública, eu estou indo de novo para o paternalismo. Alguém tem que botar a regra do jogo. Quando nós, como sociedade, principalmente sociedade industrial, né, porque assim, está comprovado na Alemanha, no Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, que quem movimenta a economia é a indústria. Né? A gente trabalha com o conceito de startups no Tech Park e a gente tem muito claro, assim, não são as startups que vão mudar o país. Elas vão modificar o cenário da inovação, sim. Mas elas não têm força para chegar nesse nível de mudar um PIB nacional. É difícil isso. Então tem que vir a indústria de transformação. A indústria de transformação ainda é uma indústria velha, que a gente chama da velha economia. Os caras estão pensando em quê? Né? Você vai pensar assim, eu pego a indústria brasileira mais forte. Qual é a principal indústria brasileira? Não, você vai falar das montadoras, que não são brasileiras, mas ok, estão aqui. Você vai falar da linha branca. Né? Quando dá uma crise, o que a gente faz? A gente libera o IPI para esses caras consumir, para gerar o consumo desses caras. Onde, na verdade, eu tinha que estar desenvolvendo conceitos de inovação, e aí vem com o conceito de tecnologia, mas não só isso, tem um conceito da criatividade, que a gente não, né, tem muito forte, por exemplo, aqui dentro da universidade, e a gente não vê isso no mercado. O elemento criativo de tecnologia para conseguir fomentar a inovação. Você vai pegar na Alemanha, quem está desenvolvendo a 4.0? O governo alemão bota dinheiro? Bota, mas tem o Fraunhofer, que é um instituto lá dentro de pesquisa que é muito forte, e com isso tem 5 empresas globais gigantes que estão botando dinheiro lá dentro. Não é simplesmente o governo alemão e o instituto. Porque quando a gente fala em isenção fiscal, a gente também entra num terreno bastante ardiloso, porque como a gente tem uma carga tributária muito grande, uma das maiores do mundo, e considera o custo-benefício é a maior do mundo, talvez essa seja a solução para tudo, né? Reduz a carga tributária para produzir mais no momento de crise, reduz a carga, dá um incentivo para alguém para gerar um emprego no momento de crise. Então, acho que fica muito complexo esse debate e talvez ele vai travar esse desenvolvimento. E, inclusive, até como sociedade, não dependendo tanto do governo, além de a gente não estar pesquisando, a gente não está aplicando, a gente não está compreendendo, o debate sobre a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, ele é muito pequeno. A gente vê, às vezes, debates com preocupações sociais, poxa, mas vai gerar impacto social, vai gerar desemprego para mão de obra não especializada, isso é um problema, será que de repente vale a pena a gente trabalhar para adquirir as tecnologias da Revolução Industrial, ou é melhor tentar barrar isso? Mas é que quando o movimento toma uma proporção tão grande, tu não consegue mais barrar a tecnologia. Pois é, o Brasil não é uma ilha, não tem como fugir do movimento do resto do mundo, né? Exato. E aí a gente não debatendo, não compreendendo, não implementando, a gente perde competitividade e o impacto social vai ser pior mais adiante. Pois é isso que eu estava tentando dizer, assim, exatamente essa competitividade que estamos perdendo, né, e aí a gente aposta nas commodities, né, principalmente no agronegócio, mas e a indústria? E o paradoxal, o agronegócio, nós temos uma produtividade de 5 vezes menor que os Estados Unidos. Ou seja, nem isso a gente é bom, cara. Porque o conceito de produtividade para o Brasil é muito diverso, assim. Não é o nosso conceito de engenharia de produção, né? Que a gente vê hoje, assim, tem um movimento brasileiro muito forte da engenharia de produção começar em áreas que não ia até então. Por exemplo, a gente faz projeto em hospitais, cara. Faz elementos de conceito de engenharia de produção no hospital, que é uma área de serviço. Em restaurantes, o McDonald's, por exemplo, todo o fluxo produtivo é pura engenharia de produção. Só que não se enxerga isso no Brasil. O que a gente enxerga tem que gerar um commodity. E aí eu vou fazer política pública. Se eu faço política pública, eu tenho um Estado patriarcal, onde eu tenho um Estado extremamente inchado, né? Pesado, aquela coisa assim, morosa, onde tem quantas, vou pegar assim, num outro contexto, quantas políticas públicas eu tenho para melhorar a condição social das pessoas. São absurdas. Só que a gente acaba não conseguindo fazer. Onde a gente tem que pensar é, vou pegar assim um grupo de mais discussão. Universidades, empresas, cara, e governo tem que sentar. Sem isso, e criar um plano, uma política industrial para o Brasil. O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos investir X% em tecnologia de ponta, como startup, fintech. Pega a Nubank saiu do brasileiro e olha o que virou esse negócio. Está quase deixando os outros bancos loucos, claro, mas você tem um lobby em cima disso também. Então pega esses caras, X aporte para isso. Pega a indústria. Qual é a indústria? Commodity? Longe de mim fazer uma discussão dessa, mas sobretaxa esses caras. Eu quero coisa nova, eu quero inovação. Eu quero uma agrotech,
Que hoje você tem um movimento começando, incipiente no Brasil, mas começando. Eu estou indo para a tecnologia na agricultura. Muito próximo de nós aqui, nós temos os caras que fazem hoje colheitadeiras que não precisam mais ter piloto. Analisa por GPS, ela já consegue cobrir e aumenta a produtividade. Agora, de novo, isso vai ter um problema de reflexo de trabalho. Então, se isso não for concatenado, né, a pesquisa com necessidade tecnológica do país, não vai ter política pública que banque isso. O problema é que hoje a gente tem um processo cultural onde esses três ambientes não conversam. A universidade privada conversa muito pouco com o governo. Obviamente a pública vai ter uma conversa mais estreita. E o empresariado não conversa com ninguém. O empresariado quer o quê? Ele quer redução de imposto. Para poder baratear o seu trabalho e ser mais competitivo. Mas a gente está competindo por custo e não por diferenciação. E aí está o grande mote desse negócio. Para pegar esses caras que nós falamos... E aí não alavanca o país como um todo. Não tem como, a gente vai ser sempre extrativista. Sim. Né? Professores, a gente já está no final do programa. Eu quero colocar uma última questão. Né? Para quem está nos assistindo, não importa se a Revolução 4.0 vai chegar agora em 10 anos, 20, 30, né? Mas como as pessoas, quem está nos assistindo, podem se preparar para esse futuro que é totalmente certo que vai acontecer, que vai modificar a nossa vida, né? E, inclusive os nossos trabalhos? Bom, eu acredito que o principal caminho é buscar se preparar, buscar se qualificar. Existem várias formas de fazer isso, né? Mas principalmente estudando, né? Buscando aprender, tem que estar sempre aprendendo. A gente pode aprender na universidade, pode aprender um curso online, pode aprender de várias maneiras. Porque, eu acho que pelo menos a gente nesse ponto está um pouquinho à frente em relação às demais revoluções industriais. Como a informação hoje circula muito fácil, a gente ficou sabendo praticamente ao mesmo momento, começando a pesquisar ao mesmo momento que a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, ela está começando a ser desenvolvida na Alemanha e em outros países, coisas que nas outras revoluções a gente recebeu as informações um pouco mais tarde. Poxa, então a gente está, em termos de informação, quase que junto, entendendo o que está acontecendo no mundo. Isso é uma vantagem. E a gente está percebendo que realmente é uma revolução que traz muito desenvolvimento tecnológico e ela vai precisar de profissionais muito qualificados, né? Então eu entendo que eu acho que cada um pode fazer a sua parte, é buscar conhecimento, aprender sempre, né? Se formou hoje, amanhã já tem que buscar outras formas de aprender, tem que complementar o conhecimento, tem que estar sempre atrás de melhorar a sua qualificação. Um ponto que eu acho assim, eu concordo com o Fábio e um outro ponto interessante é não ter medo da tecnologia. A gente ainda tem muitas pessoas, por incrível que pareça, a gente tem muitas pessoas que têm aversão à tecnologia. Tecnologia é meio. E tecnologia não é um negócio assim complexo, né? Você pega uma cuia de chimarrão, tem tecnologia ali dentro. Que é pegar o seu conhecimento e transformar em algo que pode resolver um problema. Então, tecnologia de ponta, que a gente está discutindo como elemento 4.0, sem dúvida nenhuma. Isso requer muita dedicação, muita especialização. Mas eu sugiro assim, que se nós formos focar entre a segunda e a terceira, principalmente em termos de empresa no Brasil, a gente começa a preparar, porque é difícil você sair da segunda para direto para a quarta. Tem um gap aqui. Tem que passar pela automação dos processos, tem que passar pela tecnologia de informação. Porque hoje a gente tem uma gama de dados absurda já gerando com os nossos gadgets o tempo todo, só que o grande problema é transformar isso em informação. Isso, no meu ponto de vista, é onde o gap que a gente tem no Brasil também além de tudo que a gente falou, é conseguir convergir dados em informações. Dados nós temos muito. Agora, para que servem esses dados? Nós temos que começar a fazer análise. E análise de dados não é simplesmente fazer um gráfico. É tratar isso, é envolver outras ciências que às vezes não são as nossas para conseguir resolver o problema. Então, o foco é sem dúvida nenhuma no desenvolvimento, no aprendizado, mas ao mesmo tempo é entender que tecnologia é meio. A gente tem que fazer a base primeiro, com processo, com análise, para depois começar a desenvolver tecnologias. Né? Porque hoje as tecnologias que a gente tem nesse sentido são caríssimas. Só que elas vêm caindo de preço absurdamente. Né? Pega um RFID, que é um elemento fundamental da 4.0, você comprava isso há 20 anos atrás, 100, 200 reais o preço de hoje. Hoje você compra cents. Né? Com 25 centavos você compra um sensor desse. Então, obviamente pela escala vai cair o preço. Mas, ao mesmo tempo, pelo entendimento e evolução tecnológica. Então, na minha visita tecnologia é meio, o que nós temos que fazer é o resto. É como você vai fazer um furo em casa, cara. A furadeira é meio. O que você quer, na verdade, é fixar alguma coisa. Mais nada disso. Né? Ótimo. Obrigado, professor Fabiano. Obrigado, professor Fábio. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.